que depois do coronavírus aí, a gente vai começar essas aulas virtuais, né? E vamos falar um pouco sobre a ondulatória, as oscilações, especificamente as ondas. Bom, primeiro a classificação das ondas, que elas podem ser classificadas quanto à sua forma, que elas podem ser transversais ou longitudinais, e quanto à natureza, que podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Bom, as ondas transversais, elas têm a característica de que a vibração de propagação ocorre numa direção que é perpendicular à direção de propagação da onda, ou seja, formando um T de transversal. E aí você vai ver essa propagação sempre vai acontecer com essa direção horizontal, no caso, perpendicular à vibração. Já o que acontece com as ondas longitudinais é que há uma coincidência. A direção de oscilação coincide, aqui ó, horizontal, coincide com a direção de propagação. Mesmo assim, elas conservam essa distância de rarefeito, e aqui está comprimido, rarefeito, comprimido, e aí exatamente onde você aplica aqui o comprimento de onda, o lambda, né? Aquele lambdazinho, aquela letra grega. Bom, em relação às ondas mecânicas, essas ondas elas necessitam do meio para se propagar. Por exemplo, o som. O som é uma onda longitudinal, mecânica, que ela só se propaga nos mesmos materiais. Por isso que os filmes de Guerra nas Estrelas, que tem aquelas imagens maravilhosas e tal, explosões com som. Mas aí, na prática, isso não aconteceria, porque o som não se propaga no vácuo. E aí você tem que as ondas mecânicas, alguns exemplos, as ondas sonoras, as ondas em cordas, e mesmo materiais, né? Pode ser sólido, líquido, no metal, no concreto. Inclusive, a propagação da onda no ar, 340 metros por segundo, na água, 1.400 em média, 1.400, dependendo se a água for salgada, muda um pouco, e no metal é 6.500 metros por segundo, é uma velocidade altíssima. Bom, em relação às ondas eletromagnéticas, a gente tem aí uma composição de dois campos, um campo elétrico e um campo magnético, que são perpendiculares entre si, e a gente tem uma outra característica que é constante, que não vai mudar, é a velocidade de propagação da onda. A onda eletromagnética se propaga com a velocidade da luz, que no ensino médio a gente utiliza o valor 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que o valor real é 299, 792, 458 metros por segundo. Só a efeito de curiosidade. Bom, agora nós estamos aí com o slide mostrando o espectro das ondas eletromagnéticas, onde vai desde o raio gama até as ondas grandes, as ondas largas. Porque aqui é uma inversão. Quando você diminui a frequência, você aumenta o comprimento de onda. Já nesse outro caso, quando você tem uma onda com uma frequência muito alta, o comprimento de onda é muito pequeno. E daí dá para você ver raio-x, raio UV, ultravioleta, raios infravermelhos, micro-ondas, raios de FM, de AM. A onda FM tem uma frequência bem maior do que a onda AM. Consequentemente, a onda AM chega em lugares mais distantes. Isso é outra característica, né, que a gente faz mostrando essa diferença da onda AM para a onda FM. E aqui a gente tem um espectro de luz visível, que apenas esse espectro muito pequeno, a gente consegue ver que vai do vermelho ao violeta. Passando, aí na realidade são infinitas cores, mas na ótica a gente estuda 7 cores primárias, que é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Bom, aí eu mostrando exatamente, mostrando aqui a velocidade de propagação da onda eletromagnética, mostrando a sua característica do campo elétrico, do campo magnético, que não depende da existência do material. Uma outra característica da onda eletromagnética, ela pode ser polarizada. Por isso que você consegue que a onda eletromagnética atravessa o vácuo. Já a onda mecânica não consegue. E aí tem um exemplo de polarização, onde você aqui tem uma onda que pode se propagar em qualquer direção, vertical, horizontal, diagonal, e quando ela passa por esse polarizador, esse filtro polarizador, a onda vai apenas numa direção. Se a onda é mecânica, ela só tem uma direção, quando ela passa pelo polarizador, ela pode ser aniquilada. Por isso, ela é aniquilada. Por isso que não tem ondas mecânicas, não se propagam no vácuo. Já a onda eletromagnética, sim, ela pode também se propagar no vácuo. Não significa que ela só se propaga no vácuo. Bom,
Aí eu estou mostrando um exemplo muito clássico que vocês vão ver em YouTube. Tem vídeos de YouTube bem, imagens bem antigas, né? Mas isso aconteceu nos Estados Unidos, uma ponte chamada Tacoma. E essa ponte, ela oscilou, onde as ondas a frequência das ondas do material coincidiram com as frequências das ondas do vento que passava na hora. Consequentemente, ela começou a vibrar e vibrar cada vez mais, até que aconteceu aconteceu interferência construtiva. Consequentemente, a onda aumentou muito e ela colapsou. Quando ela colapsou, aí aconteceu a destruição. Aqui a gente tem elementos das ondas, né, que são, a gente tem, aqui do ponto de equilíbrio, você tem amplitude, a amplitude da onda e a propagação da onda, né? Que aí a gente vai formar o comprimento da onda. A amplitude é a distância que separa do ponto de equilíbrio até o valor máximo, onde é a crista, e até o valor mínimo, onde é o vale. Aqui mostrando o que é crista e o que é vale, e aqui mostrando também a direção de propagação é horizontal, mas a direção de vibração é vertical. Aqui estão três exemplos de mostrar como é que se mede o comprimento de onda a partir do desenho. De uma crista até outra crista, de um vale até outro vale, ou também pode ser de um nó até o terceiro nó consecutivo. Por exemplo, aqui, desse ponto até esse. Aí você tem um comprimento de onda. E a metade da onda, né, lambda sobre 2, é exatamente de uma crista até um vale. Aqui, novamente mostrando isso aqui, de um vale até uma crista, metade de um comprimento de onda, que essa metade de comprimento de onda é chamada também de pulso. E o pulso também pode ser medido de um nó até o outro nó. Esse pulso pode ser para baixo, esse pulso pode ser para cima. Também é um comprimento de onda. Aqui na onda transversal, na onda estacionária, esse pulso a gente chama de frequência fundamental, né? E aqui está aquela informação novamente, de uma crista até outra crista, de um vale até outro vale, e aqui as amplitudes. Bom, período. Período é o tempo necessário para que a onda se propague completamente. Esse período é um tempo para uma oscilação completa, uma onda completa, um comprimento de onda completo. E a frequência é a quantidade de ondas que acontece por segundo. E essa frequência é medida em hertz. Se a gente for medir por minuto, aí é medida em RPM. Existe uma transformação, que é a multiplicação por 60 ou divisão de 60. Mas a frequência é medida em hertz, Hz, que é o inverso do período. Mas ela também pode ser calculada pelo número de oscilações dividido pelo intervalo de tempo. E isso vai lhe dar exatamente essa relação fundamental, que frequência é o inverso do período, e se você inverter a operação, o período também é o inverso da frequência. Frequência, período. A frequência medida em hertz, o período medido em segundos. Bom, a equação fundamental da onda, a equação mais simples que tem da onda, muito simples, que é a velocidade de propagação de uma onda. E essa velocidade se dá, a velocidade a gente calcula pela razão, o quociente entre o deslocamento e o intervalo de tempo. O deslocamento em si vai ser os comprimentos de ondas. E o intervalo de tempo, período. Quando a gente faz essa divisão, distância, a gente chama aqui a ΔS como lambda, o intervalo de tempo como t, que é período. Quando você divide a distância pelo tempo, lambda sobre t, você tem o inverso, lambda sobre t é a velocidade de propagação da onda, mas a gente também pode separar e botar 1 sobre t, e 1 sobre t é a frequência. Por isso, é mais conhecida e a expressão, a equação fundamental da onda é exatamente essa, onde velocidade é igual comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade em metro por segundo, o comprimento de onda tem que ser em metro, a frequência tem que ser em Hz, em hertz. Velocidade de propagação, comprimento, frequência. E aí você tem as unidades no sistema internacional, metro por segundo, metro, comprimento, e a frequência em hertz. As ondas em cordas, né? As ondas em cordas, a gente tem dois tipos. Quando a extremidade é fixa e quando a extremidade é livre. Quando a extremidade é fixa, um pulso formado de uma vibração vertical, já que a corda está na horizontal. Esse pulso vai se propagar ao longo da corda e quando ele chegar na extremidade, ele vai refletir
e vai voltar com inversão de fase, ou seja, ele vai por cima e volta por baixo. Isso acontece quando a extremidade é fixa, quando ele está amarrado, preso. Mas já quando a extremidade é livre, móvel, ele vai por cima e volta por cima. Ele sofre reflexão, mas ele volta sem inversão de fase, quando a extremidade é livre. Quando acontece uma refração, mas a gente tem que entender o que é. Existe uma diferença de reflexão para refração. Reflexão, quando o som vai na parede e volta. Refração, quando o som, por exemplo, eu falo e uma pessoa está dentro de uma piscina, ouvindo o som dentro da água da piscina é diferente fora, porque os meios são diferentes. Aqui é a mesma forma, a onda com uma corda menos densa, se propagando para a corda mais densa. O que é que acontece? Aqui é semelhante à extremidade fixa, porque a corda mais densa funciona aqui como uma extremidade parada, fixa. E o que é que vai acontecer? O pulso vai sofrer reflexão com inversão de fase, e do outro lado ele vai sofrer refração passando para o outro lado. Mas acontece que as velocidades aqui continuam as mesmas, na corda menos densa, mas quando ele passa de um meio para o outro, acontece uma mudança na velocidade de propagação. E a onda na corda mais grossa, mais densa, perde energia. Não é que perde energia, ela, por conta da maior massa, ela não tem tanta energia para poder fazer o mesmo pulso. E, consequentemente, ela perde valor de velocidade. E a energia dela vai ser transmitida para os dois, né? Por isso que ela perde um pouco de energia. A mesma coisa acontece aqui, só que aqui acontece quando a corda mais densa para menos densa, é como se fosse numa extremidade livre, onde a onda vai e volta sem inversão de fase, ele reflete sem inversão de fase, e o pulso vai, e a velocidade aqui, ó, maior. No slide anterior é menor. Bom, as ondas em líquidos. Em líquidos acontece o seguinte, uma deformação e uma restituição. Quando você joga uma pedra na água, a água sobe e desce, e cada ponto aqui daquele ponto vai se propagar em ciclos concêntricos que vão se espalhando com a mesma velocidade, com a mesma frequência, com o mesmo comprimento de onda. Mas à medida que ele vai se espalhando, ele tem duas direções de propagação. Ele é vertical e horizontal, então é chamada de ondas mistas, porque ela não é só transversal, ela é transversal e longitudinal ao mesmo tempo. Aí a gente tem uma representação, quando é ciclos concêntricos, quando essa propagação acontece no meio retangular, aí acontece aqui, ó, raios, mas aí a propagação é um pouco diferente, aqui continua reto. E aqui mostrando a reflexão da onda, raio incidente, raio refletido, reta normal. Isso também vai acontecer na óptica, onde a gente vai ter reflexão dos raios que incidem numa superfície, no caso, um espelho, por exemplo. E aí, na óptica, lá a gente tem um ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Aqui a gente está utilizando alfa e beta como um ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Lá na óptica a gente utiliza IR, para ficar mais fácil. Bom, aí mostrando a reflexão ainda, que acontece sempre como se fosse um espelho. Vocês vão entender isso melhor quando ver também a aula de ondas, de óptica. Bom, aqui uma coisa bem interessante que tem a ver com o nosso dia a dia. Em 2004 aconteceu um grande tsunami Corta, depois tu acha. Onde foi a tsunami? Pô, na Ásia. Eu ia dizer Ásia, mas foi no país, Tailândia. Uma grande tsunami na Tailândia, onde as ondas que vinham com alta velocidade, à medida que ela vai chegando na costa, o que é que vai acontecendo? A energia dela vai fazendo com que a velocidade diminua um pouco, consequentemente os comprimentos de onda diminuem, mas à medida que eles diminuem de comprimento de onda, eles aumentam de amplitude. E aí aumenta a energia dele até colapsar e a onda quebrar. Quando a onda quebra, ela sai arrastando tudo como se fosse você estivesse dentro de um liquidificador ligado. Aí por isso que, mesmo que você seja um AIS na natação, você não vai conseguir ficar muito tempo quando acontece um tsunami. Tem um filme muito interessante que é O Impossível, podem ver, que é muito bom. Aí mostrando a refração, a lei de Snell-Descartes, onde você tem a lei de Snell, Descartes é mais usado para óptica, seno de I, seno de incidência, seno dividido pelo seno de reflexão.
é igual à divisão, é o quociente entre as velocidades de incidência e velocidade de reflexão, e também acontece com o comprimento de onda, né? Já que acontece isso com o comprimento de onda, o que é que a gente pode utilizar? Utilizando a velocidade de propagação da onda como lambda φ, lambda f, e aqui V2 igual a lambda F2, aí quando a gente faz essa igualdade, por quê? Quando a onda passa de um meio para o outro, ela não sofre, mesmo ela sofrendo refração, a frequência não muda, a única coisa que permanece constante. Ela pode mudar a velocidade, quando muda a velocidade muda o comprimento, mas a frequência não se altera. E igualando aqui as frequências, a gente tem essa relação. V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2. Bom, a natureza do som, isso aí quem gosta de música, quem entende um pouco de música, vai gostar mais dessa parte de ondas. Bom, essa primeira parte de onda sonora, a gente vai falar, primeiro, o som é uma onda longitudinal, mecânica, que não se propaga no vácuo. A onda sonora ela só se propaga entre 20 Hz, sons menores do que isso, infrassons a gente não consegue ouvir, não percebemos, e sons maiores que 20 mil Hz a gente também não consegue escutar. Alguns animais sim. Por exemplo, o morcego tem uma capacidade de ouvir e ele escuta o eco daquele som que ele emite, por isso que ele se localiza a partir daqueles sons de alta frequência que nós não conseguimos ouvir. Bom, aí mostrando que há o som, né, as ondas de propagação aí de um comprimento a outro comprimento de onda, há uma concentração dos pontos das moléculas e um afastamento, que a gente chama de rarefeito, e concentração, compressão, rarefação, compressão, rarefação. Onde você tem a amplitude da onda, vale da onda, aqui o ponto intermediário, e aí você tem exatamente uma onda se propagando. De outra forma, você não consegue visualizar no olho nu, aí teria que ser com equipamentos para poder você captar essas ondas sonoras. Osciloscópio, por exemplo. Bom, o infrassom, né, como eu já falei, tem que ser sons menores que 20 Hz e o ultrassom maiores que 20 mil Hz. Aí eu já falei sobre isso, que a velocidade do som no sólido ela é maior do que no líquido, que é maior do que nos gases. No caso, no ar, em média 340 metros por segundo, depende da temperatura. No líquido, 1.400, 1.500, depende da densidade do líquido. Se for água de uma piscina, é diferente da água do mar. E do sólido depende do metal, do concreto, depende do material que é constituído esse sólido. Bom, mas aí a velocidade de propagação não depende da pressão, da frequência e do comprimento de onda. Aí está mostrando exatamente essa relação com a temperatura, que aqui, ó, menos 17 graus Celsius ou 256 graus Kelvin é 317,8 em média, né, metros por segundo. O valor que a gente utiliza mais é 340, em torno de 25 graus Celsius, chega em quase isso, 20, 25 graus Celsius. Bom, a característica do som, bem interessante, que muita gente mistura tudo, é a questão da intensidade, altura e timbre. O povo faz uma salada aí sobre isso, vamos tentar distinguir cada um deles separadamente. Bom, o que é intensidade sonora? Essa intensidade sonora está relacionada com a amplitude e, consequentemente, está relacionada com a energia. E aí, por exemplo, se eu falar com a intensidade menor, vocês não vão conseguir ouvir tão quanto eu falar com intensidade maior. Claro que a quantidade de energia que eu estou gastando é maior. Então, quando a gente diz, ei, baixa o som, está errado fisicamente, porque no caso, diminua a intensidade desse som, ou aumenta a intensidade do som. No caso, quando a gente quer ouvir música com os volumes no máximo. E aí está relacionado à intensidade, à amplitude. Isso, intensidade sonora, está relacionada diretamente com a energia. Mostrando aí, ó, duas ondas com o mesmo comprimento de onda, mas com amplitudes diferentes. Essa onda verde é um som mais forte, mais intenso, e a onda azul um som mais fraco, menos intenso. Está dizendo que a energia é maior no verde e é menor no azul. Bom, essa intensidade sonora é medida pela potência sonora dividida pela área. E a área é como se fosse uma esfera. Você está o som vai se propagar a partir de uma esfera, para todas as direções, para cima e para baixo,
como se fosse o som se propagando naquele ponto para todas as direções. E aí, por isso que tem que calcular pela área. A área da esfera é 4πr ao quadrado. Isso também pode ser utilizado em matemática. Bom, aí você tem intervalo de tempo, potência média. No sistema internacional, a unidade padrão é watts por metro quadrado. E também a gente tem aqui o nível sonoro. O nível sonoro eu não utilizo B, eu utilizo N, mas esse B em homenagem a Graham Bell, que foi o inventor do telefone. O que significa o nível sonoro? É 10 multiplicado pelo logaritmo da base 10 da intensidade que você está transmitindo, do som que você está transmitindo, dividido pela intensidade sonora mínima possível, que é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Outra coisa, essa intensidade sonora é medida em decibel. Se for no plural, decibéis. Aqui a gente tem um espectro mostrando, por exemplo, o nível 0 é como se você não tivesse som nenhum. Aqui, nível 10 é mais ou menos o som da natureza, sem nenhum barulho. Imagina num lugar totalmente isolado. Nem vento para poder ter esse som. Aí um sussurro é mais ou menos de 30 a 40 decibéis. Uma conversa normal de 50 a 60. Um carro com motor funcionando é 90. Um caminhão é 100. Uma britadeira 110. Um avião, aí já vai passando para 130. Isso aí, você está notando que a partir de 90 é perigoso para a nossa saúde. É insalubre. A gente vai ter problemas se usar muito tempo. Por isso que as pessoas que trabalham, que utilizam em ambientes com um som muito intenso, elas ganham um adicional no seu salário e a aposentadoria delas é reduzida também por conta dessa exposição, essa insalubridade, que pode prejudicar. Bom, aqui tem um gráfico de nível sonoro com a frequência. Esse é o limiar da sensação dolorosa, exatamente acima de 120 decibéis você não suporta. E aí nossa natureza é feita de maneira perfeita. Deus faz a gente de maneira perfeita e quando passa disso, a gente principalmente fica surdo durante um tempo, até que restabeleça o som. A gente sai desse barulho e volta a escutar o barulho novamente. A altura do som está ligada unicamente com a frequência. Quando eu digo essa música, essa nota musical está muito alta, eu estou dizendo que a frequência está muito aguda. Quando eu quero, essa nota musical poderia ser mais baixa, então bota um som que a frequência fique mais grave. Isso aí você pode ouvir, por exemplo, normalmente os tenores e sopranos. Aí são dois tipos de vozes que vão variando aí exatamente dessa coisa do agudo para o grave. Aí som baixo, baixa frequência, som grave. Som alto, alta frequência, som agudo. E aí mostrando exatamente isso. Eles têm a mesma amplitude, ou seja, o que é amplitude? A gente viu que a amplitude está relacionada com a intensidade. Tem a mesma intensidade, porém o som verde é grave, enquanto que o som azul é agudo. Por essa diferença. E aí, mostrando que os comprimentos de onda mudam, né? Apesar da amplitude ser a mesma, muda o comprimento de onda. Essa é a representação de dois sons com a mesma intensidade, mesma amplitude, mas com alturas diferentes. As alturas estão relacionadas com o comprimento de onda. Som grave, no caso aqui, esse aqui é grave e esse aqui é agudo. E o timbre? O timbre tão famoso aí quando fala, o timbre é bonito, esse timbre não é tão bonito. O timbre é a qualidade sonora, essa função, um conjunto de harmônicos que compõem uma onda sonora. Aí, por exemplo, cada pessoa, a minha voz, eu não gosto da minha voz. Por isso que eu sou baterista, não sou cantor, né? Mas uma pessoa que tem uma voz bonita, tem um timbre bonito. Aí ele quando canta, ele consegue aquele som, a gente tem uma sensibilidade boa. Então, o timbre é a qualidade sonora que você distingue. A mesma nota musical, que é a mesma frequência, que nem é grave nem agudo, né? Que está na mesma frequência, com a mesma energia, ou seja, a mesma amplitude, porém com qualidades diferentes. Exemplo, um Lá no piano e um Lá num cavaquinho. Um Lá no cavaquinho, um Lá no violão. Um Lá no violão e um Lá no contrabaixo. Mudam o som exatamente porque muda essa característica, essa qualidade. E essa característica é do timbre. Aí mostrando que essas três ondas têm a mesma amplitude, têm o mesmo comprimento de onda, mas formas diferentes.
Por que essas formas diferentes? A, essa representação emitida num diapasão perfeita, né? Já no B, é uma nota musical emitida no violão. E no C, tocada no piano. Note que há uma diferença muito grande na forma, porém na amplitude ela é a mesma e a frequência também. Aí mostrando de um clarinete e um trompete. Bom, e aí, pessoal, eu vou parando por hoje, que é muita informação. Aí depois a gente vai para cordas vibrantes, que é exatamente ondas estacionárias. Seria um outro capítulo com equações mais apropriadas para isso, com muitos cálculos. Então, na próxima aula, eu vou planejar aqui com o meu amigo Andrei e meu amigo Chegum. A gente vai planejar as aulas. E aí eu vou fazer com quadro para poder mostrar as equações, fazer cálculo com vocês, mostrar questões. Um abraço a todos.